Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco, né? Quando me acionaram para fazer a palestra de hoje, em cima da hora, de certa forma, falei assim, deixa eu pegar uma palestra que está preparada, tá? E busquei uma palestra que há 10 anos, estive aqui fazendo. E ela está tão atual quanto há 10 anos passados. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão dos resgates coletivos. Interessante, né? E nós vamos estar fazendo algumas lembranças mesmo, para depois cairmos na questão doutrinária. Muitos de vocês vão estar lembrando que em 29 de setembro de 2006, teve um voo da Gol, o 1907, que saiu de Manaus. Estava vindo para Brasília. Lembram? O que aconteceu? Um Legacy bateu nele. Exatamente isso que ocorreu. Toda a tripulação, todos os passageiros naquele dia terminaram partindo para o plano espiritual. Nesse dia eu perdi 2 amigos, né? Você também perdeu. Era um voo que estava vindo para Brasília, então talvez muitos de nós tenhamos conhecido pessoas naquele determinado momento. Aqui algumas fotos, né, da situação que ficou o avião com a queda, porque bateu na asa, ele literalmente foi direto. No ano seguinte, no dia 17 de julho de 2007, nós vamos recordar o voo da Gol, melhor da TAM, que saía de Porto Alegre, indo para São Paulo, né? Recordam da situação? Na hora que ele estava pousando, o que ocorreu? Cadê o freio? Para, avião! Não parou. E ele foi ao encontro de pessoas que não estavam no avião, né? Nesse dia, morreram toda a tripulação, todos os passageiros e mais algumas outras pessoas. Nós temos aqui a estatística da tragédia, né? 187 passageiros e tripulantes, mas mais de uma dezena de outras pessoas que se encontravam em terra. Eu lembro da minha querida mãe, falava assim, tem medo de morrer de avião? Né? Qualquer dia um avião cai na tua cabeça e você morre. Porque quando você tem que morrer, isso acontece. Né? Ou seja, mais de uma dezena terminou desencarnando de um acidente de avião e não estavam dentro do avião. Olha só que interessante, né? 3 semanas seguintes, o Brasil não falava nada mais sobre isso. Alguns vão recordar. Em 2010, o terremoto do Haiti. 100 mil mortos. Deixa eu passar direto, porque essa foto é pesada. Né? Mamonas Assassina. Em 1996, desastres coletivos. Um grupo simplesmente saiu, todo mundo feliz da vida, era o grupo do momento, né? Eu lembro dos meus meninos chorarem quando teve a notícia. Hoje nós estamos tendo uma situação de chuva. Mas vamos recordar aqui, 2009, Santa Catarina. Olha só a situação. Muitas casas, né? A mesma situação em Santa Catarina em 2009, olha só como ficou. Ou seja, o que estamos vendo hoje não é uma novidade. E não é novidade mesmo. Em 2013, a gente viu a mesma situação no Rio de Janeiro. Olha a condição que estava o Rio de Janeiro. Um rio na rua. No Espírito Santo, em 2013, não foi muito diferente, olha só. Hoje a gente está vendo as notícias na televisão do Rio Grande do Sul, mas não é muito diferente do que aconteceu em 2013. Né? Os desastres eram muito parecidos. Recorda em 2012, e provavelmente vocês também vão lembrar, desse prédio que caiu no centro do Rio de Janeiro. Lembram? Uma das pessoas que era dona de um andar resolveu fazer uma reforma e contratou pessoas incautas, não preparadas. E falou assim, não, vamos abrir todo esse ambiente aqui. E tiraram as pilastras de sustentação. Né? Tiraram as pilastras e, de repente, o prédio implodiu.
O mais interessante é que eu estava no Rio de Janeiro nesse dia. E no dia anterior, eu passei em frente a esse prédio. Né? Passei em frente a esse prédio. No dia seguinte, quando vi a notícia no hotel do desastre, eu falei, que interessante. Alguns de vocês vão recordar, em 2002, o Volker Sen, que saiu de São Paulo em rumo ao interior para depois ir para o Mato Grosso. E por um erro dos instrumentos, o piloto não abasteceu, porque estava indicando que estava com o tanque cheio. Né? No interior, ele caiu numa fazenda. Recordam disso? Eu recordo porque essa senhora aqui é a minha mãe. 10 anos depois, ela passou por tratamento aqui no grupo da SODEC. Né? O único ser que morreu foi uma vaca. O avião atropelou uma vaca. Todos os passageiros sobreviveram. E vejam só o estado do avião. Quando trouxe aquele avião de Porto Alegre, um amigo nosso, amigo e irmão, frequentador aqui do irmão Estevão durante muito tempo, hoje em dia da FEB, ele estava em Gramado. Olha só que interessante. E ele estava para vir nesse voo. Ele, a esposa e os 2 filhos. Eles gostaram tanto do passeio em Gramado que no dia anterior eles ligaram para a TAM e trocaram um voo para 2 dias depois. Eles estavam no voo de São Paulo. Por sua vez, a história conta um executivo que estava no voo, no check-in, na fila do check-in, presta o celular. Né? E literalmente fazendo isso, conversando ao celular. Não, mas, tá bom, ok. Tá bom, eu fico mais um dia aqui. Tá certo. Alterou a passagem dele por conta de questões de trabalho. No aeroporto, no check-in. A história conta que uma outra garota de 14 anos, que nunca tinha andado de avião, tinha acabado de fazer 14 anos. E ela pediu para o pai, de presente, ir para São Paulo visitar a avó. O pai conta a alegria dela dentro do avião, antes do avião partir. Pai, obrigado por esse presente. Ela não chegou a ver a avó, pelo menos encarnada. Ou seja, estamos vendo que quando tem que ser, e literalmente acontece. Tsunami, 2004, mais de 230 mil mortes aconteceram. Vejam a situação que ficou em Fukushima, no Japão. Outros exemplos do que aconteceu com a tsunami. Desastres coletivos. Em 25 de janeiro de 2013, ainda no Rio Grande do Sul, vocês vão recordar, a gurizada fandangueira. Estavam num show, lembram? Boate Kiss. Boate Kiss. 242 mortos, 116 feridos. E aí? Vamos para a atualidade. Rio Grande do Sul. 2024? Não. Setembro de 2023. Setembro de 2023. No ano passado, o Vale Taquari teve o mesmo problema. Olha só que interessante. Nós vamos ver que lajeado lá no Vale do Taquari, o rio subiu 29 metros. Olha como ficou a cidade. Isso tem o quê? 7 meses. E agora, maio de 2024, a tragédia se repete. Só que em proporções muito, mas muito maiores. O centro do Rio Grande do Sul com o mercado municipal.
Se nós pegarmos uma foto de 1941, não é muito diferente. Em 1941, a enchente chegou a 4,75. Agora a enchente chegou a 5,2, se não me falha a memória. Né? As coisas se sucedem. E a gente poderia estar passando aqui a noite toda recordando outras situações. A nossa seca devastadora em nosso país, a guerra civil em países da Europa, na África, até mesmo na Ásia. O edifício Joelma em 71. Quem é que... Alguns aqui vão ter isso na memória. Na memória. Um mais antigo, que talvez alguns não lembrem, é o incêndio do Circo de Niterói, em 61. Ainda não era nascido. Né? Mas é notícia. O nosso querido Raul Teixeira conta, ele era garoto nessa época, ele morava em Niterói, e o circo chegou em Niterói, e a meninada toda, oba, vamos ter circo, vamos ter circo, vamos ter circo. E os pais estavam se estruturando para levarem os filhos no circo. E o pai do Zé Raul, meu filho, no sábado nós vamos. No sábado nós vamos. E ficou acertado, Zé Raul feliz da vida, porque ia para o circo. Novo ainda, não recordo a idade dele, mas provavelmente uns 10 anos. E ele conta que ele, na janela, vendo os amiguinhos todos irem para o circo, e ele em casa chorando porque o pai não tinha chegado. O pai não tinha chegado. Algumas horas depois, o circo incendeia. Raul Teixeira conta que perdeu muitos amiguinhos na infância, nesse momento. E ele não estava lá. Alguns anos mais tarde, na mediunidade maravilhosa que ele tem, lhe foi colocado por que aquilo aconteceu. Ele nos relata que no ano 180 da era cristã, um grupo de romanos que morava na Gália iria receber um alto funcionário de Roma. E esse grupo se reuniu e falou assim: o que é que a gente vai fazer para homenagear essa visita? Vejam só que interessante. Alguém falou assim: vamos pegar os cristãos e colocar no circo. Mas isso já é comum. Olha só, né? Isso já é comum. Isso acontece em todo lugar. Colocar os cristãos para serem comidos pelos leões é normal, né? Aí foram, então vamos colocar ele para degradear com os nossos soldados. Isso já acontece em todo lugar. Ele vê os romanos matando os cristãos. Né? E aí alguém teve uma ideia, entre aspas, muito diferente. Todo mundo achou sensacional. Esse funcionário iria chegar no finalzinho da tarde. Né? Então, por que a gente não ilumina, então, a estrada, nos 4, 5 quilômetros, com tochas humanas? E foi o que eles fizeram. A cada 50 metros, um cristão era preso a uma madeira, incendiando para iluminar a passagem dessa pessoa. 180, o nosso querido Raul conta isso. Ano 180 da era cristã. No ano 1961, Raul conta que aquelas crianças inocentes, quase todas elas pertenciam àquele grupo romano, idealizado no ano 180. 1800, quase 1800 anos depois, eles se reuniram novamente. O Zé Raul conta que muitos deles já estavam numa condição, inclusive espiritual, superior. Mas ainda tinha dentro de si um débito que a consciência buscava deles sentirem o que eles fizeram os outros passar. Olha só que interessante. A consciência cobrava isso daqueles espíritos que alguns deles já numa condição de superioridade. 1800 anos, muitos deles avançaram no tempo.
Já não eram mais aqueles espíritos maléficos, mas a consciência, sim, cobrava. E o Zé Raul conta que na mediunidade ele chegou a retornar àquele momento do Círculo de Niterói, e ele via os corpos queimando e os espíritos saindo sorridentes. De um resgate coletivo. A gente vai estar aqui passando tempos e tempos contando situações e mais situações. E a pergunta vem: o que é que a doutrina espírita tem a nos falar a esse respeito? Porque muitas das vezes, quando a gente vê a situação de uma pessoa, fica muito fácil a gente entender, né? Ah, fulano de tal, na vida passada, deve ter feito isso, aquilo. Então agora está ele aqui resgatando essa situação. Mas quando a gente pega uma comunidade, uma cidade, hoje estamos vendo um estado inteiro. 90% dos municípios daquele estado estão numa situação de calamidade pública. O que é que acontece? E aí, só para deixar uma coisa muito clara, né? Às vezes, a gente sempre, por estarmos aqui, tendo a doutrina espírita como definidora dos nossos pensamentos, temos a consciência de que o hoje é consequência do passado. Perfeito, perfeito. Mas quando dizemos passado, não estamos falando do passado de outras existências só. O nosso querido Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, chega a nos colocar isso. Muitas das vezes, coisas que estão acontecendo conosco nesse instante é por conta do passado dessa própria existência. Vamos lá. Fulano, você viu o João Mateus teve um câncer no pulmão feio aos 40 anos. Aí ele vira para mim e fala assim: Marco, o que será que no passado ele fez para merecer aos 40 anos ter um câncer fulminante no pulmão? E a resposta é nada. Ele fumou desde os 12 anos, 6 carteiras por dia. Tem explicação em existência passada? Não. Ele plantou esse câncer no pulmão nessa existência. Nessa existência. Né? Então, às vezes, a gente fica querendo atribuir só coisas de existências passadas para as coisas que acontecem agora. Venhamos e convenhamos. Isso é fato? É, mas muitas das vezes não é a realidade. Porque a situação nossa desse momento da existência, a gente terminou trazendo para esse instante atual situações que não tem nada a ver com vidas pregressas. Ok? Mas pegando aqui a questão dos resgates coletivos. Essas tragédias coletivas, quando a gente pensa, para a imensa maioria parece um enigma insolúvel. Qual é a explicação? Qual a explicação? O que é que está ocorrendo? Né? Eles terminam desconhecendo muito o que a gente coloca aqui da justiça divina, que é a lei de causa e efeito. No Livro dos Espíritos, Kardec já trouxe isso nas questões 737 a 741, quando ele fala desses flagelos destruidores. E vejam só uma colocação do nosso querido Kardec. Muitas vezes, esses transtornos são necessários para que se chegue a uma ordem melhor de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Olha só que interessante. E a gente observa isso muito claramente, por exemplo, nas guerras. O Evangelho nos traz uma frase que é muito interessante, que é: de todo mal se extrai um bem. Olha só, de todo mal se extrai um bem. Nas guerras, quando a gente começa a fazer uma avaliação do desenvolvimento da ciência em momento de guerra, é estupendo. O que a medicina avançou, o que a física avançou, o que a ciência, de uma maneira geral, avança em momentos de guerra, é uma coisa indiscutível.
Estamos defendendo guerra? De jeito nenhum. A guerra é planejada pelo plano superior da vida? Lógico que não. Tá? Mas no momento em que isso está ocorrendo, o bem dali vai ser tirado alguma coisa. A espiritualidade sempre tem isso muito claro. Continua o nosso querido Kardec. Concebemos a desencarnação de um indivíduo, mas se torna difícil compreender quando essa desencarnação se abate sobre dezenas e dezenas de pessoas ao mesmo tempo. Ou como explicar as expiações coletivas. Kardec é muito bacana, né? Ele vai assim a buscar, apertando os espíritos mesmo, para darem umas respostas para a gente. Porque é muito fácil quando a gente analisa um indivíduo. E aí, essa pergunta foi feita e respondida numa obra que a gente pouco estuda, infelizmente. Obras póstumas. Em Obras Póstumas tem uma mensagem no Espírito chamado Crédito do Plantier, onde ela aborda questões, problemas e as expiações coletivas. E a Crédito vai nos trazendo claramente a ideia do nosso livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio? Temos. Quando a gente usa esse nosso livre-arbítrio, nós podemos usar ele de uma maneira virtuosa ou criminosa. E, às vezes, ao mesmo tempo. Como assim ao mesmo tempo? Como assim ao mesmo tempo? Às vezes nós vamos ter uma pessoa que é um pai de família exemplar. Cuida da esposa, cuida dos filhos, ele é amoroso dentro de casa. Fora do lar, é um bandido, é um corrupto, é um cidadão de péssima qualidade. Olha só, dentro da família, no trato que ele tem dentro do lar, algumas pessoas que o conhecem só ali, que virtude linda e maravilhosa. Por sua vez, para a sociedade, é um criminoso. Quantas e quantas vezes nós não vemos isso, por exemplo, vamos pegar aqui um chefe de um tráfico de drogas. Olha a situação que ele está gerando para aquela sociedade. Mas dentro do lar, naquela família, ele pode ser a pessoa mais amorosa do mundo. E ainda dá a desculpa que está fazendo tudo aquilo pensando na família. É por vocês. E às vezes a família nem sabe o que é que ele está fazendo. Olha só que interessante. Mas Deus é tudo. Deus é tudo. Então, o nosso livre-arbítrio, nós temos a possibilidade de estar definindo aquilo que a gente faz. O nosso querido Filomeno de Miranda, no livro Sexo e Obsessão, ele tem uma frase que eu acho sensacional. Ele diz assim, o livre-arbítrio é relativo. Mas como assim relativo? Eu não tenho livre-arbítrio? Tem, lógico que tem. Né? Hoje, nós aqui temos livre-arbítrio na sociedade? Temos. Alguém pode hoje sair daqui do centro espírita. Olha só, mês que vem é dia dos namorados. Né? Eu estou sem dinheiro para pegar uma coisa para minha esposa ou para minha namorada. Vou assaltar uma joalheria. Alguém pode fazer isso saindo daqui hoje? Pode, lógico que pode. Nós somos livres para isso. Uma coisa é aquilo que a gente pode, outra coisa é aquilo que a gente deve. Nem tudo que me é lícito me convém, já falava Paulo. Né? Nós temos essa possibilidade de definir a nossa ação? Temos. Alguém aqui pode sair e roubar uma joalheria? Pode. Você é livre para isso? Até te pegarem. Não é verdade? Ou seja, você tem um livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio, essa liberdade, ela pode ser caçada quando você não sabe utilizar a liberdade que você tem.
Na Terra não é desse jeito? Na sociedade que a gente vive não é assim? Por que no plano espiritual seria diferente? Deus nos dá a possibilidade de nós escolhermos os nossos caminhos. Mas na hora que a gente escolhe, duas coisas acontecem. A gente está abrindo mão de alguma situação em detrimento ou em consequência de outra que a gente escolheu. Escolha sempre tem isso, né? Você abre mão de um para pegar outro, ou abre mão de vários para ficar com um, né? É sempre desse jeito. Aquilo que a gente escolheu, quais são as consequências? Aí é uma boa pergunta. Quantas e quantas e quantas vezes nós analisamos as nossas escolhas única e exclusivamente no momento atual? E esquecemos a nossa condição de espíritos imortais. De espíritos imortais. Né? Um indivíduo, por exemplo, o Emmanuel, o Consolador, tem uma frase muito interessante. Ele diz que os políticos que roubam a sociedade, possivelmente numa próxima encarnação, estarão nascendo no campo para trabalhar na enxada para poder plantar o seu arroz para as dificuldades que eles vão ter a partir de então. Porque eles tiveram toda a possibilidade do mundo e fizeram coisas erradas. Vão sentir a dificuldade na Terra depois. Né? Quando a gente traz o momento de hoje, Rio Grande do Sul, vejam a possibilidade de solidariedade que está sendo gerada para nós. Entretanto, enxergamos pessoas que estão aproveitando as tragédias para quê? Eu não sei se vocês viram ladrões de lanchas. As lanchas que estão sendo usadas para salvarem famílias. De jet ski. Pessoas fazendo fake de sites, pedindo doações para suas contas pessoais. Olha só. Né? O que é que vai acontecer com esses? Estão plantando um momento lá na frente, provavelmente em que coletivamente, muito dessas pessoas, talvez até em situações diferenciadas, individuais, poderão se juntarem a uma tragédia coletiva. Isso é possível? A gente não sabe. Mas é o que eles estão plantando. Né? Então, o crédito do Plantier nos fala que quando nós cometemos os crimes, nós podemos cometer os crimes contra nós próprios, contra a nossa família ou contra a sociedade. Olha só que interessante. Né? Os níveis de desacertos que a gente gera. Muitas das vezes, e ela traz uma concepção muito bacana, porque às vezes a gente faz uma análise colocando que os nossos acertos, as nossas situações criminosas, elas vêm contra nós, mas às vezes não só. Quem é que não conhece aquela família, que é uma família que ela é toda doente? Né? Não é só o pai, é o avô, o pai, o filho, o neto, tem o mesmo tipo de doença. É uma doença hereditária. Né? E às vezes a ciência fala assim, não tem como explicar. A gente fala que é hereditário. Nós vamos encontrar a explicação aonde? Uma situação encarnatória. Encarnatória. Em que às vezes aquela família nasceu com o compromisso, vamos lá, de termos os pais cuidando dos 4, 5 filhos com uma doença incurável. Crimes cometidos na família, que serão resgatados naquela família. Muitas das vezes o inverso acontece. São famílias que se juntam não só para o resgate de crimes, mas diante de uma situação de missão. Quantas e quantas vezes nós não vemos famílias, temos um conhecido, né? Mãe médica, pai médico, agora os 2 filhos médicos. Um deles acabou de formar essa semana, você viu?
né? 4 médicos na família. É uma missão de família, né? Provavelmente um compromisso que eles assumiram no passado, talvez de situações equivocadas, e que agora, no compromisso de resgate pelo amor e não pela dor, vieram compromissados. Isso também pode acontecer. Também pode acontecer. E muitas das vezes as pessoas vão estar cometendo os crimes que a gente fala contra a sociedade. Exemplo, aquela situação que eu falei de termos alguém virtuoso na família e criminoso na sociedade. E às vezes o inverso. Um indivíduo é um cidadão exemplar. O Evangelho, inclusive, fala de uma situação assim. E dentro de casa é um lobo. Não é verdade? Dentro de casa é um criminoso. Mas na sociedade, meu Deus, que cidadão exemplar, bondoso, caridoso, cumpre as leis, mas em casa, olha só. Então, às vezes, essas situações vão engendrando condições lá na frente e que Clélie du Pantrier nos fala desses desatinos. Eles podem ser individual, em família ou em grupos. Às vezes as pessoas estão em família, melhor, eu posso estar cometendo erro individualmente e ninguém saber, ou às vezes em família a gente se junta para estar fazendo os crimes, que aí é uma situação diferente do que eu coloquei anteriormente, né? A própria família, ela se une para fazer o mal, e todo mundo está ali pensando exatamente nisso. E muitas das outras vezes, vamos lá pegar um grupo do tráfico, né? É um grupo, está todo mundo ali unido para poder fazer o mal à sociedade. Em grupo, desenvolvem o mal. Em família, desenvolvem o mal. Quais são as consequências disso? Estamos plantando a semente para a colheita futura. Como é que vai ser essa colheita? Essa é uma boa pergunta, né? Se nós formos ver, Deus não nos impede de cometer erros. É o princípio do livre-arbítrio. Ele deixa a gente fazer? Deixa. Pode chegar um determinado momento que ele, meu filho, está cometendo tanto erro. Chega, né? Em seu benefício, você agora vai estar blindado e não vai poder mais errar. Lembro, na semana passada, num grupo mediúnico, um companheiro que a gente atendeu, e ele, muito consciente dos erros que ele estava cometendo, e falou assim, não, eu sei o que eu estou fazendo. Né? Eu sei o que eu estou fazendo. E quero continuar fazendo. Eu tenho meu livre-arbítrio. E a gente tentando conversar, chegou um determinado momento e falou assim, meu amigo, vamos fazer o seguinte. Você veio aqui hoje para eu te dar uma notícia. Qual notícia, né? Aquela situação que gerou na cabeça dele. Falei assim, Deus, que é nosso Pai, te ama tanto, que Ele está dando um basta para você. Como assim me dando um basta? Eu falei assim, deixa eu te apresentar aqui seus futuros pais. Aí quando ele olhou isso no grupo mediúnico, ele olhou e falou assim, e veja quem você vai ser no futuro. Ele ia nascer doente numa situação de debilidade mental. O que é que Deus fez naquele momento? Chega, meu filho. Se você não está querendo parar pelo esclarecimento, nós vamos parar você pelo amor. Para que você não cometa mais os erros. Não cometa mais os erros. Então a nossa liberdade, ela é relativa. Se a gente não souber aproveitar, chega um determinado momento que Deus, por nos amar muito, dá um basta.
para que a gente não se comprometa mais. E ele faz isso conosco. E nos dá a possibilidade, muitas das vezes, de mais à frente resgatar. E aí é a situação. Ele não impede o momento do resgate. Não impede. E sim, muitas das vezes nós vamos estar vendo isso no que hoje a gente está trabalhando, que é a questão dos resgates coletivos. Os resgates coletivos. A justiça termina, justiça divina, termina num determinado momento, juntando aquele grupo que precisa passar por uma determinada situação, naquele instante. Falamos aqui da tragédia da Boate Kiss. Quem eram aqueles jovens? Grande parte deles participaram como soldados nazistas na Segunda Guerra Mundial em campos de concentração. O que eles tiveram daqueles 180 que desencarnaram lá dentro foi a mesma situação dos judeus que foram colocados nas câmaras de gás. Olha a consciência cobrando eles passarem por uma situação que eles imputaram aos outros. Tragédia recente. Às vezes a gente não vai encontrar a explicação. Tem que processar a boate, tem que pegar a indenização, o corpo de bombeiro. Ok, tem tudo isso para ser visto. Tem. Né? Mas tem uma explicação para os espíritos por uma coisa muito simples. É a lei de justiça e de amor que estaria ocorrendo. Eles não foram chamados à toa para estarem unidos naquele instante para aquele desastre. Não foram. O Livro dos Espíritos já trata disso a partir da questão 500 e alguma coisa, né? E nos fala exatamente desse chamar magneticamente para uma situação distante. Eu lembro do nosso querido Divaldo, numa pergunta que foi feita em 1984, no curso de formação de evangelizadores internacionais que a gente teve, e se não me falha a memória, foi uma senhora de El Salvador que fez uma pergunta para ele sobre a questão de estupro. Né? E eu recordo o Divaldo lá na frente, e ele fez assim e começou a responder. Ele conta que quando ele fez assim, ele estava ouvindo a Joana dando a cola para ele. Né? Ele fala assim, uma situação de estupro, o estuprador ele não pega qualquer uma. E quando você conversa com o estuprador, pergunta assim, mas passaram tantas mulheres à sua frente, essa aqui inclusive era muito mais bonita, assim, não era o meu jeito. E essa outra aqui, tem nada a ver comigo. E às vezes ele pega uma que aos olhos do mundo fala assim, por que ele escolheu essa? Por quê? Aos olhos do mundo não tem uma explicação. Mas aos olhos da justiça, teve uma ligação. E foi o que fez com que ele terminasse indo ao encontro daquela, e não daquelas outras 10 que passaram antes. Porque nada acontece ao acaso. E a doutrina espírita nos coloca isso muito claro. Não sofremos nada e não precisamos sofrer. Nada. Hoje a tragédia do Rio Grande do Sul é uma tragédia? É. Marco, então eles estão precisando passar por isso. Somos espíritas. Sabemos que nada acontece por acaso. Então tem que deixar eles passarem por isso? Não. Nós não vamos cruzar os braços. Não vamos.
Ao mesmo tempo que essas situações de tragédia acontecem, as desgraças ocorrem, isso favorece a nós, enquanto cidadãos, favorece a nós, enquanto espíritas, cristãos, fazer o máximo possível para minimizar as dores, aplacar os sofrimentos. Por sua vez, nós temos esse papel, né? Não é dizer assim, não, tem que acontecer. Tem. E o que é que nós temos que fazer? Buscar minimizar, buscar ajudar. Porque essa solidariedade, essa caridade, nesses momentos, acontece para que a gente possa, a cada vez mais, se mostrar firmes nesse propósito, né? Então, as causas do sofrimento, como nós estamos falando, elas podem ser dessa questão atual e do passado reencarnatório. Independente de qual seja, aquilo tinha que ocorrer. Por quê? No Evangelho é dito que a cada um segundo as suas obras. Cada um segundo as suas obras. No nosso grupo de quinta-feira aqui, da SODEC, o nosso querido Eliel teve uma mensagem que fala exatamente sobre essa situação, ante os desastres coletivos, para vocês terem uma ideia. Não vou ler ela toda não, mas só para vocês terem uma ideia. Olha só. A Terra amada sofre atualmente uma mudança na sua biosfera, que expurga as agressões sofridas nos 3 últimos séculos. As conquistas humanas devastaram a fauna e destruíram a flora, favorecendo o desenvolvimento de micro-organismos com poder letal à existência do homem. Vamos estar recordando aqui o Covid, ao longo desses últimos anos. Contudo, nada do que ocorre em a natureza está apartado da visão do Criador, que por meio de suas sábias leis procede os reajustes no momento adequado. Muitos homens que sucumbem hoje em decorrência dos desastres naturais conseguem seu reajustamento com a lei de causa e efeito e voltarão futuramente à mão querida para curar o seu solo, a sua água e os demais recursos que foram atacados e destruídos. Assim, assiste-se mudanças geológicas, climatológicas, além de biológicas, que ainda não são observadas. Ou seja, se nós formos ver, ainda vai acontecer mais coisas. Vai acontecer. Nós estamos num momento em que o mundo está passando por uma transformação. Está passando por uma transição. Nós vamos chegar à regeneração desse nosso planeta e para poder chegar lá, muita coisa precisa ser expurgada. Não é apenas nós, mas grupos, cidades que fizeram coisas erradas, países que fizeram coisas erradas, grupos que fizeram coisas erradas. Tem que fazer esses resgates? Tem. E tem mesmo, né? Então não vamos nos comportar de maneira nociva à nossa vida moral. Qual é o princípio que temos que ter hoje? A moralidade. O que é moral? É o bem e o mal. O que é que a gente precisa estar desenvolvendo em nossas ações? A nossa moralidade, escolher entre o bem e o mal, e a coisa ética, que é o certo e errado. E por que os dois têm que estar juntos? Porque às vezes você só ser ético, e o ético depende do grupo, né? Às vezes, eticamente, a pessoa está agindo corretamente, mas moralmente não. Ué, como assim? Como assim? Vamos pegar aqui a organização do Fernandinho Beiramar. Todo mundo conhece Fernandinho Beiramar, né? Um criminoso de alta escala. Ele tem uma ética dentro da sua organização? Tem. Né? Uma ética que ele tem, por exemplo, as pessoas não podem ser corruptas, mas eles podem fazer corrupção para todo mundo. Isso faz parte do código de ética deles.
Lá dentro, eles não podem mentir. Mas para fora, se precisar mentir, mintam. Enganem. Desde que a organização seja favorecida. Isso é a ética deles, porque é o certo e o errado para aquela organização. Mas moralmente isso está bom? Não, não está. Então a gente tem que estar juntando essas duas coisas. O certo e o errado com o bem e o mal. Por isso que Kardec nos traz muito uma concepção do ético-moral. Por isso, a gente não pode estar deixando a ideia de falar assim, não, eu sei que isso é errado, mas só hoje, só hoje. Amanhã eu não vou fazer, não. Né? Não. O só hoje ele tem que estar sendo deixado de lado. Uma vezinha só. O que é que tem? O que é que tem? Se você sabe que não pode, que não deve, que é errado, não ceda. Não ceda. Porque isso vai estar afetando a cada um de nós. Cada um de nós. É a questão de nós sabermos utilizar o nosso livre-arbítrio. Enfim, o voo da Gol, da TAM que caíram, terremotos, tsunamis, seca, enchente, os diversos acidentes, certo? Tudo isso que tem por aí. Qual é o princípio muito claro? Claro. Isso é doloroso? Lógico que é. Mas Deus não erra. Deus não erra. Cada um que estava nessas situações precisava estar naquela situação. Precisava. Muitas das vezes nós não compreendemos o que está acontecendo, às vezes conosco, com a nossa família. É uma família de alguém nosso que é assaltada, levam tudo dentro da nossa casa. Meu Deus, minha família. Deus não erra. Deus não erra. Por mais que a gente veja isso como uma situação dolorosa, triste de acontecer, é porque a gente precisava passar por aqui. Então é ter o princípio da fé. Mas não é a fé parada. É a fé ativa. Você está confiante que Deus não erra, mas que Ele cuida. E que a gente precisa estar agindo para resolver o que está acontecendo. Esse é um princípio muito claro. Por isso que a gente fecha, que é tão bom ser espírita e compreender essas coisas, saber que os nossos mortos ainda estão vivos. Eles simplesmente tiveram uma experiência aqui, mas do outro lado eles ainda continuam. E que aquilo só foi um momento de experiência. Que os nossos acontecimentos são consequências do nosso passado. E que o nosso futuro ainda não está escrito. Nós estamos escrevendo ele com as ações do hoje. E por isso que a gente precisa buscar acertar. Tome as decisões corretas. Esse é o princípio nosso. Isso é o que a doutrina espírita nos fala. Então, por tudo isso, voltamos ao nosso querido Kardec e a gente agradece por essa doutrina de luz, que nos dá a compreender a cada dia coisas que para o mundo material parece injustificável. Parece que não tem explicação. Mas dentro da nossa doutrina, sempre vamos encontrar o porquê das coisas. Muita paz a todos vocês. Continuemos orando pelos nossos amigos do Sul, que hoje é quem está passando por essa tragédia coletiva. Dentro do possível, vamos ver o que cada um individualmente pode fazer. Né? Ah, mas está tão distante. Tá. Mas podia ser aqui. Não é verdade? Então o que cada um pode fazer? Não fica para a gente dizer, fica para a nossa consciência. Que Jesus nos ilumine hoje e sempre.